Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com a eletrônica analógica 2 com a matéria sobre rede de casamento de impedância e temos este exercício que diz projete uma rede de casamento de impedância que vai bloquear o fluxo da corrente DC da fonte para a carga no circuito da figura que segue, sendo a frequência de operação de 75 MHz. Este circuito é constituído por duas resistências, uma em série e uma em paralelo, um capacitor em paralelo com a carga e uma fonte aqui de corrente alternada. E para resolver este exercício, nós vamos perceber primeiro qual seria o objetivo. O objetivo é fazer com que uma carga complexa, ou seja, este condensador de 40 picofarads em paralelo com uma resistência de 600 ohms, pareça ser uma resistência pura de 50 ohms para a fonte que está sendo operada por 75 MHz. Um dos requisitos adicionais aqui é de que a rede deve bloquear a corrente contínua DC na saída. Isto implica que teremos que usar um capacitor em série aqui com a resistência. E quando eles pedem para projetar esta rede vai ficar entre esta resistência e este capacitor, ou seja, aqui, neste espaço aqui, que vai ficar a rede de casamento de impedância. O primeiro passo aqui é anular a parte reativa da carga. Temos este condensador em paralelo. Para anular o seu efeito na frequência de ressonância, colocamos um indutor em paralelo, que vamos chamar de indutor L1, de modo que a reatância indutiva seja igual à reatância capacitiva, ou seja, sempre que XL é igual a XC, que seria a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, vamos criar um fenômeno de ressonância em que os dois vão se anular. E para isso nós vamos usar uma condição de ressonância que é usada em circuitos elétricos de corrente alternada que contém um indutor e capacitor. Com base nessa fórmula nós vamos isolar o L e vamos encontrar o valor do indutor. Teremos ômega L1 que será igual a 1 sobre ômega C. Esta é a fórmula de ressonância para circuitos de corrente alternada em que temos um capacitor e um indutor. E vamos isolar aqui o L1. Teremos L1 sendo igual a 1 sobre ômega ao quadrado vezes o capacitor. Então L1 será igual a 1 sobre o ômega, é a mesma coisa que 2 e vezes a frequência, tudo ao quadrado vezes o capacitor. Então L1 será igual a 1 sobre 2 pi vezes 75 vezes 10 elevado a 6, tudo ao quadrado, vezes o valor do capacitor, que é 40 picofarad. Teremos 40 vezes 10 a menos 12. Então, o indutor L1 será 112,6 nanohenry. O que vai acontecer aqui? A carga complexa vai parecer apenas esta resistência de carga de 600 ohms, porque vamos ter o valor do indutor e o valor do capacitor a entrarem em uma ressonância paralela. E isso terá como consequência, esta carga complexa só vai parecer esta carga aqui de RL igual a 600 ohms. Como já encontramos o valor de L1, agora vamos fazer o acoplamento de impedância em rede do tipo L. Agora precisamos de transformar este RL igual a 600 ohms da carga nos 50 ohms exigidos pela fonte. Para isso, vamos usar uma rede em L, ou seja, um elemento em série e outro em paralelo. E para isso, primeiro vamos calcular o fator de qualidade. Temos que... E nós sabemos pela teoria que o fator de qualidade em série é igual ao fator de qualidade em paralelo, que vai ser igual a raiz quadrada de RL sobre RS. Então teremos 600 sobre 50 menos 1. Então isto vai dar 3,32. Já encontramos o fator de qualidade. Agora vamos encontrar as reatâncias série e paralelo, ou seja, XS e XP. A fórmula é XS será igual a QS vezes a resistência em série. Então QS é 3,32 vezes 50, que vai ser igual
a 166 ohms. E a reatância em paralelo será igual a RL sobre QP. RL é 600 dividido por 3,32. Isto vai ser igual a 383,49 ohms. Este é o terceiro passo. Vamos para o quarto passo. No quarto passo, vamos escolher os componentes reais. Lembrando que o exercício pede para bloquear o fluxo de corrente contínua. E para bloquear o fluxo de corrente contínua, pela teoria, o elemento em série deve ser o condensador aqui, depois da resistência, e o elemento em paralelo deve ser o indutor aqui com o capacitor CL. Então, vamos encontrar os valores desse capacitor e desse indutor. E nós já sabemos a fórmula. Teremos aqui, para o condensador em série, teremos XS sendo igual a 1 sobre ômega C. Então, isto aqui será o mesmo escrever o valor C sobre 1 ômega XS. Então, teremos C sendo igual a 1 sobre 2 πf vezes XS. Teremos C sendo igual a 1 sobre 2 π vezes 75 vezes 10 elevado a 6 vezes o XS foi este que encontramos aqui, que foi 166. Então aqui teremos vezes 166. Então o valor do capacitor será igual a 12,78 picofarad. Já encontramos o valor do capacitor em série. Agora vamos para o indutor, e no caso vamos chamar do indutor L2, porque aqui já usamos a nomenclatura L1. Então aqui teremos L2 e a fórmula é XP, ou reatância em paralelo, sendo igual a ômega vezes L2. E vamos isolar este L2. L2 será igual a XP sobre 2 πf. Então teremos L2 sendo igual a XP dividido por 2 π vezes 75 vezes 10 elevado a 6. Então o valor de L2 será, aqui na reatância em paralelo, o valor correto não é esse, o valor deve ser 180,72 ohms. Agora sim está correto. E o valor aqui do indutor L2 é que é 383,49 nanohenry. Já temos o valor do capacitor que vai ficar em série com a resistência e este que vai ficar em paralelo com o outro capacitor e a resistência de carga. Agora eu vou desenhar como é que vai ficar mais ou menos o circuito. Teremos o mesmo circuito aqui, só que aqui entre a resistência e o capacitor vamos colocar a rede de casamento de impedância. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Então é assim que fica mais ou menos o circuito. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo circuito, adicionei este valor do indutor que encontramos aqui de 112,6, que é este indutor aqui. Coloquei também o indutor que encontramos aqui de 383,49 nanohertz, que é este aqui. E finalmente este capacitor que eu disse que ficaria em série, que foi este de 12,78 picofarads, que seria este. Então juntei tudo. Então aqui podemos observar que esses dois indutores estão em paralelo e podemos usar a fórmula paralelo, que diz que o indutor total, que seria estas duas partes, é igual a L1 vezes L2 sobre L1 mais L2. Então aqui teremos o que? Teremos 112,6 vezes 384,49 sobre 112,6 mais 384,49. Então o indutor total será igual
Aqui não multipliquei por 10 elevado a 9 porque eles estão na mesma unidade, ou seja, 3 nanohenry, então não precisa escrever vezes 10 elevado a menos 9. Então o valor aqui resultante é 87,04 nanohenry. Então este circuito podemos reescrever sendo, e assim fica o circuito, apenas juntamos esses dois indutores e como resultante seria este. Então o circuito fica assim. E assim terminamos com esta parte aqui da resolução. Agora vamos passar para o Proteus para mostrarmos como é que fica o diagrama do ganho em função da frequência para uma melhor percepção. Então este é o circuito já desenhado, é o último circuito que desenhamos lá anteriormente. Para nós conseguirmos desenhar o diagrama da frequência, temos que vir aqui no Generator Mode, clicamos aqui no Sine e puxamos aqui para a área. De seguida vamos conectar esta resistência aqui no Sine. Aqui no Sine vamos renomear colocando o nome V1 e deixamos tudo como está. Clicamos em OK. De seguida, nós vamos precisar de uma ponta de prova lógica ou Logic Probe. É fundamental para diagnosticar estes tipos de circuitos sem a necessidade de osciloscópio. E para isso, nós vamos aqui no Probe Mode, vamos clicar em Voltage e vamos arrastar para a área. E de seguida, nós vamos colocar este Probe Mode num circuito tanque, ou seja, na conexão ou na linha entre o capacitor C1, o indutor L1 e o capacitor C2. É aqui que vai se fazer a análise da frequência. E puxamos para cá e vamos conectar. Então já temos aqui o Logic Probe C2, entre parênteses 1. A seguir nós vamos aqui no Graph Mode, clicamos e vamos aqui na frequência. Na frequência vamos arrastar aqui para a área. Feito isso, vamos clicar duas vezes aqui neste gráfico. Vamos aqui na referência, clicamos em V1. A frequência, como é de 75 MHz, nós vamos colocar aqui. Ele vai começar de 10 MHz até 150 MHz. E aqui no intervalo, vamos colocar linear, porque queremos atenção. E aqui no steps ou intervalo, vamos colocar 200, que seria uma margem considerável. Aqui onde vem Y Scale in dBs, vamos desativar, porque queremos o gráfico em função da tensão. Feito isso, vamos arrastar aqui este Logic Probe para o gráfico. De seguida, vamos clicar uma vez no teclado aqui no Space e teremos já o gráfico feito. Podemos observar que ele atinge o pico em aproximadamente 75 MHz. Podemos maximizar. Podemos observar que ele atinge o pico aqui em aproximadamente 75 MHz e a sua tensão, no caso, é de mais ou menos 1,73 volts. E outro ponto aqui, podemos observar que a tensão cai rapidamente quando se afasta de 75 MHz. 75 MHz é aqui, e quando ele vai se afastando de 75, podemos observar este decaimento, e para o outro lado também temos este decaimento. E assim fica o gráfico da frequência. E assim terminamos com o exercício, no caso.